Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Marcos. Esse é o nosso EBDcast, primeira edição do nosso EBDcast, isso mesmo. Era uma promessa, hoje já se tornou uma realidade, tá? Hoje, domingo, manhã de domingo, você que está assistindo agora, você pode comentar, compartilhar, envie para o máximo de pessoas possíveis que você conseguir esse podcast. Eu tenho certeza que será muito relevante para a sua vida espiritual. Estaremos falando de um assunto importantíssimo, de grande relevância para a igreja. Estaremos falando um pouco sobre organização e organismo e organização, isso mesmo. Então, nessa manhã, nós temos um convidado especialíssimo, um grande amigo, presbítero Jaderson, tá? Ele vai estar conosco aqui falando um pouquinho sobre essa temática. Eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados, tá bom? Quero já passar a bola para ele. Muito bem-vindo, presbítero Jaderson, para esse EBDcast. Muito obrigado, pastor Marcos Alexandre. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Este assunto é um assunto realmente de muita relevância para os nossos dias, necessário para que a igreja consiga entender o seu verdadeiro papel como igreja e a sua atuação no nosso mundo, na nossa sociedade. Isso aí, é um assunto de relevância para nós e até mesmo, Jaderson, presbítero Jaderson, vale ressaltar. Tem gente que está iniciando o ministério, tem gente que está iniciando a comunidade cristã, e vai precisar dessas informações, e eu tenho certeza que será de grande relevância para esse obreiro, para esse pastor, essa temática sobre igreja, organismo e organização. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, apresentando a Deus esse momento, e eu gostaria que você que está em casa agora, você que está onde você estiver, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Apresentamos ao Senhor este momento, pedimos ao Senhor que seja este momento maestrado pelo Teu Espírito. Conduza, Senhor, tudo que for feito aqui agora, que o Seu entendimento, que o Teu Espírito traga-nos o entendimento perfeito da Sua palavra. O Teu Espírito, que Ele possa nos revelar, trazer luz à nossa mentalidade. Seja Teu nome glorificado, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos para o texto áureo, que está em Atos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Lembrando, vamos conversar um pouco sobre igreja, organismo e organização. O texto áureo diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Olha aí que texto maravilhoso, chave para a nossa discussão, para o assunto que nós iremos discorrer. A verdade prática gira em torno da seguinte ideia: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Aqui é o cerne da nossa discussão, presbítero Jaderson. Não tem como um organismo ser desorganizado. Como a própria metáfora já diz, né? Todo organismo é composto por órgãos que estão devidamente colocados na sua posição correta para melhor funcionamento do corpo. O corpo humano, como por exemplo, Paulo vai citar essa metáfora da igreja, né? Ele fala que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é um corpo místico, e nesse corpo místico tem vários membros, há distinção nesses membros, porque cada membro tem a sua funcionalidade. Logo, esse corpo místico que tem esses membros em favor desse corpo,
cada membro funciona perfeitamente bem, e aqui ele vai falar sobre a harmonia do corpo. O que é que o senhor acha sobre isso? Verdade, pastor Marcos. E essa metáfora usada por Paulo nos traz um entendimento do quanto é necessário a organização dentro do organismo. Perfeito. Vemos que Deus fez tudo perfeito. E ao observarmos o corpo, a mão está na posição que ela deveria estar. Verdade. Que a gente precisa utilizar. Assim é o corpo da igreja. Cada congregação, ela tem a sua função, e dentro dela, cada um exerce o seu papel para um bem coletivo comum, que é o crescimento da igreja de Cristo. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Essa harmonia da igreja, ela atende a comunidade local, ela atende a comunidade onde ela está inserida como igreja, e isso coopera para o crescimento, para a edificação da própria igreja. Essa harmonia, esse desenvolvimento, essa formação dos seus membros, tudo corrobora para o crescimento da igreja. E a gente vai observar ao longo do texto de Atos dos Apóstolos, que nós já iremos ler agora o texto áureo, né? Que começa no capítulo 6, tá? Você que está em casa agora pode abrir a sua Bíblia, capítulo 6, estamos no início do nosso EBDcast, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 7. Só uma paradinha aqui, rapidamente, para você compartilhar. Aproveita, compartilha, comenta, tá? Manda para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza, irmão, essa primeira edição do EBDcast vai edificar a vida de muita gente. Voltando, Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha os critérios. Dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui você já observa a organização. E este parecer contentou a toda a multidão, chegou a contento a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7 finaliza dizendo: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Presbítero Jaderson, pode pontuar acerca desse texto aqui, que a gente vai incrementando, é um bate-papo sobre o assunto. A gente já começa a observar o direcionamento que o Espírito Santo dá, né, aos discípulos, aos apóstolos, e como eles já vão organizando a igreja. Sim, sim. Nós vemos aqui a necessidade que surge dentro da igreja com o seu crescimento de se organizar para que tenha a assistência, né? Nós podemos verificar no versículo 1 que a questão da murmuração dos gregos, né, os convertidos gentios e alguns dos judeus que não habitavam em Jerusalém, por conta até do vocabulário, da língua
né, falada na época, existia uma distinção e uma Isso. dificuldade de compreensão, então as suas viúvas não eram assistidas. E não que isso tenha sido algo de consentimento dos apóstolos, né? Isso era realmente uma dificuldade através dos discípulos que exerciam esse ministério. E nós vemos com muita sabedoria e ação do Espírito Santo, através dos apóstolos ali, tomar a ação de determinar para a igreja uma responsabilidade a qual ela também tem. Sim. E agora nós precisamos entender a igreja como organismo e o funcionamento de seus órgãos na cooperação para que todo o corpo funcione corretamente. Glória a Deus. Os apóstolos, eles falam, não somos só nós os responsáveis, vocês também são. E aí eles determinam, escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação. E aqui nós vemos algo muito interessante que nos chama a atenção, é que os irmãos precisam observar o trabalhar do Espírito Santo nos novos convertidos. Eles precisavam demonstrar uma mudança de caráter. O testemunho desses irmãos determinaria a escolha com essas características que são fundamentais para o corpo de Cristo, além de serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E então, após a escolha da igreja, desses diáconos, nós teríamos aí agora as tarefas divididas, organizadas. Nós teremos os apóstolos se dedicando à oração, estudo e pregação da palavra, porque a igreja cresce através da palavra. Glória a Deus. Jesus Cristo é o verbo, é a palavra, e é através dele que a igreja cresce. Glória a Deus. A gente observa claramente aqui que organização, ela emana de Deus. Amém. Observe que na criação, lá no Gênesis, Deus ele foi trazendo a existência e colocando cada cenário em seu devido lugar. E a primeira coisa que ele faz é a separação das águas, né? Água salgada, água doce, dia, noite, primeiro, segundo, terceiro dia, luminares, né? Ele cria um ecossistema, ele organiza as coisas para que tudo funcione perfeitamente bem. Então, só haverá o perfeito funcionamento se as coisas estiverem em seus devidos lugares. Então, a murmuração que estava acontecendo, não só pelo fato da interpretação das línguas, né? Porque naqueles dias, em Atos dos Apóstolos, como bem pontuou o presbítero Jaderson, você que nos assiste agora, esse EBDcast, estamos falando sobre igreja, organismo e organização. Acontece, a primeira igreja do primeiro século, ela nasce a partir do momento em que o Espírito Santo desce em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos ali, desce ali no capítulo de número 2, e o texto vai dizer que haviam forasteiros romanos, cretenses, árabes, toda sorte de nações circunvizinhas a Jerusalém, para uma festa que havia naqueles dias. E estrategicamente Jesus fala com os discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. Esse revestimento vem sobre eles, de modo que eles são capacitados a pregar o evangelho. O número dos discípulos cresce, o número de convertidos também, a demanda naturalmente começa a aparecer, e agora há necessidade de organização. E falando de nós aqui, falando do nosso ministério, você está assistindo o canal AD Palavra Profética, falando do nosso ministério, estava lembrando como nós crescemos organicamente, desde o primeiro ano da igreja até agora 5 anos de ministério que nós estamos fazendo, como nós crescemos e como a demanda foi aumentando, e fomos instituindo, delegando funções, colocando departamentos, né? Aproveitando na distinção dos membros o know-how, a capacidade que cada membro tem, que compõe esse corpo místico que é a igreja, para a perfeita
perfeito funcionamento desta igreja e como Deus tem dado o crescimento de forma orgânica e de forma organizada. A gente percebe que não só a organização faz parte da igreja, como também buscar nas pessoas de reputação, pessoas de caráter, pessoas de boa índole, né? Porque uma igreja se faz também com pessoas de bom caráter. E foram esses critérios, como bem pontuou aqui o presbítero Jaderson, que os discípulos pediram para que observassem aos diáconos que fossem a servir na igreja. Então, antes de servir na igreja, a gente observa que estes homens servem à sociedade. Isso aqui é muito sério que eu acabei de falar. Antes de servir a igreja, estes homens servem à sociedade, porque o testemunho é de grande relevância. Olha o versículo 3 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de quê? Boa reputação. Boa reputação. Não basta ser somente cheios do Espírito Santo. Como que ser cheio do Espírito Santo fosse somente, mas precisa ter boa reputação, ter sabedoria, tá? Para que fosse constituído neste importante negócio. Observe que servir ao reino de Deus é um importante negócio, e tem pessoas que levam esse serviço, presbítero Jaderson, de qualquer forma. É verdade, viu, pastor? E nós vemos aqui o apóstolo Pedro, ao conversar com a igreja, ele coloca em parâmetro de igualdade de responsabilidade que existe nos ministérios. O ministério do serviço, a assistência social, ele tem tão grande importância quanto o ministério da oração, quanto o ministério da pregação da palavra. Sim. E é nesse nível que ele coloca, destacando este importante negócio. Para que as pessoas possam ter um entendimento de que não se trata de ministério inferior, se trata da assistência à igreja. Perfeito. Ao nós observarmos o evangelho da palavra de Cristo, nós vamos entender que a ação social faz parte do amar ao próximo. Jesus Cristo, quando indagado pelos doutores da lei a respeito do maior mandamento, ele coloca em igualdade: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, de todo o teu ser. E ele diz: e igualmente a este, ama o teu próximo como a si mesmo. E aqui, Pedro, entendido do que é o evangelho, ele coloca em igualdade e fala: meus irmãos, este é um importante negócio. Maravilha, maravilha. O interessante é o resultado. O resultado é o reflexo da disciplina, da organização. O versículo 7 conclui dizendo: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava. Olha que coisa! Por conta do crescimento, havia multiplicação no número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Por quê? Porque via o crescimento, via o resultado. Não é verdade? O resultado da organização. Justamente. O organismo funcionando perfeitamente para um bem coletivo. Justamente. Bem, queridos, a nossa introdução, segundo o autor da revista CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos na temática Igreja, Organismo e Organização. Diz o seguinte: nesta lição vamos conhecer a igreja como organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Repito, não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra.
Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, contudo, o que é humano estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. O que é que o autor da revista está falando aqui? É claro que ele pontua de forma muito subjetiva, né, a questão da cosmovisão ministerial das Assembleias de Deus, igreja esta centenária em nossa nação, mas o que vale para nós é o cerne da nossa lição: igreja, organização e organismo. A sequência da nossa leitura diz o seguinte: primeiro ponto, estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo, um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Aqui, é claro, é uma metáfora. A igreja é definida como o corpo de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, como está escrito lá em Efésios 5, 23, que fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma, também a igreja, 1 Coríntios 12, 12, os membros não existem independentemente um dos outros. Portanto, como corpo místico de igreja, a igreja existe organicamente. Presbítero Jaderson, acerca desse organismo, como você enxerga a igreja dos nossos dias? Bom, pastor Marcos, eu vejo que ao longo do passar da igreja, do seu crescimento, ela começou a perder um pouco dessa estrutura de como ela deveria funcionar, né? A igreja, ela tem um crescimento para algumas áreas, deixando outras áreas desassistidas. E nós precisamos retomar, observar a Escritura Sagrada para poder direcionar a igreja corretamente. Uma igreja, ela é instituída, a congregação local, a igreja visível, ela precisa atender a estes parâmetros. Nós vimos no texto áureo da lição, que o apóstolo Pedro, ele determina que haja uma divisão nas tarefas. Sim. Para que não haja uma sobrecarga e isso venha gerar reclamações e venha gerar irmãos que sejam desassistidos. Sim, sim. E nós vemos que a igreja como organismo, ela precisa funcionar, como o próprio texto diz, em harmonia. Sim, sim, perfeito, perfeito. Eu vou fazer uma pontuação aqui que é um tanto melindrosa. Melindrosa não, é um tanto delicado, isso é uma coisa que acontece nos nossos dias, né? A gente observa que nessa lição, o que foi bem pontuado aqui, quanto à igreja, metaforicamente como organismo vivo, e fala acerca das distinções dos membros, que são muito bem colocados harmoniosamente para que haja funcionamento perfeito do corpo. Mediante a pergunta que eu fiz, a igreja dos nossos dias, algumas delas, não generalizando, tem tomado um formato totalmente diferente do que deveria ser a igreja. Sim. Eu percebo que há uma desestruturação muito grande e de forma muito mística na igreja dos nossos dias, no que tange a liturgia dos cultos, no que tange a manifestação dos dons dentro da igreja, no que tange até propriamente o culto em si. E Paulo vai corrigir, Paulo vai admoestar, Paulo vai orientar a igreja em Corinto acerca do uso dos dons espirituais, né? Paulo vai falar, se não me engano, no 1 Coríntios capítulo 13, né? Ele vai falar sobre os dons espirituais,
acerca de como deveriam ser usados os dons das línguas, né? Se porventura alguém falar em línguas no culto, isso fala de organização. Paulo está orientando a igreja, porque tem muita gente, presbítero Jaderson, que fala muito bem da igreja primitiva, mas esquece de pontuar que a igreja primitiva tinha muitas lacunas. Sim, com certeza. Tinha muitos defeitos, eu coloco as aspas aqui, que precisava de uma visão pastoral, uma visão apostólica, uma orientação teológica, uma orientação bíblica, que é justamente isso que o apóstolo Paulo faz. Ele fala, se alguém fala em línguas, que não fale alto, porque quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus, e Deus fala consigo, fala com aquele indivíduo que está falando em línguas, porque quem fala em línguas fala pelo Espírito e edifica a si mesmo. Então, a gente vê vou usar essa expressão, uma certa ostentação no falar das línguas espirituais, né? A gente observa uma certa desorganização no uso efetivo dos dons. Então a gente não está, você percebe que essa carta propriamente dita, já deixa o senhor falar, essa carta propriamente dita, não é Paulo inibindo o uso dos dons espirituais, muito pelo contrário, ele vai estimular mais à frente e vai falar, procure os melhores dons. Quem fala em língua, procure o dom de interpretá-las. Quem interpreta, procure o dom da profecia, né? Procure os dons que de fato venham edificar a igreja e não somente a si mesmo. Então, eu vejo a igreja dos nossos dias como organismo, uma igreja que, não generalizando, em alguns pontos, ela pegando um rumo diferente, ou até mesmo pegando o rumo da igreja de Corinto. Sim, pastor Marcos, muito bem pontuado a sua fala, e nós precisamos, é claro, e como o senhor bem colocou, entre aspas, a igreja primitiva, ela nasce sim, com lacunas, pontos a serem melhorados, e Paulo, como bom observador do crescimento da igreja, um missionário que não poupou da sua vida, do seu tempo, se dedicou ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo fazendo observações em todos os locais onde estavam sendo plantadas as igrejas, Paulo traz os cuidados que uma organização precisa ter. Perfeito. Inclusive com a manifestação dos dons do Espírito, para que haja uma ordem no crescimento da igreja e não que seja motivo de vergonha para ela. Verdade. Hoje nós entramos, e quando a gente entra por essa linha, presbítero Jaderson, a gente observa que existem lugares aí que deixaram de ser culto. Infelizmente. É uma pataquada, é uma bagunça, é um negócio desorganizado, não tem liturgia. O tempo da palavra é o mínimo, né? Começa com música do início ao final. Não estamos aqui para criticar denominação A, denominação B, denominação C, mas estamos aqui como estudiosos da palavra de Deus, pontuando do que deve ser, de como precisa ser a organização, que a igreja precisa ser organizada, porque servimos a um Deus organizado, né? E essa organização só é possível por conta da harmonia ou da disciplina que se tem na busca pelo Espírito Santo, que resulta nessa organização. O segundo ponto da nossa lição, eu gostaria que o presbítero Jaderson lesse até, para a gente usar de certa dinâmica aqui, a partir o segundo ponto, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, conforme nós podemos ver em Atos 16, 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam uma igreja, como nós podemos ver em Atos 2, 42. Cuidavam da parte administrativa, Atos 4, 37. Instituíam lideranças locais, e nós vemos aí em Atos 6, 6 e 14, 23. Reuniam-se em concílio, né, como nós podemos ver em Atos 15, de 1 a 6. Por outro lado, precisamos diferenciar
uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo, não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Como é forte isso? Muito, muito, muito forte. A Bíblia diz em Oséias 4,6 que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E João 8,32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente, presbítero Jaderson, que ignora o conhecimento e acaba fechando as portas do crescimento. E isso que o autor fala aqui, a organização é saudável, o institucionalismo não. Como nós falamos aqui nos bastidores, né, acerca do institucionalismo, que é mais algo imposto, um autoritarismo, centralismo, né, impossibilita das pessoas distintas do corpo místico da igreja desenvolver seus dons, né, atuarem nos departamentos. Você percebe claramente que uma igreja desorganizada, ela não tem setores, ela não tem um setor da tesouraria, ela não tem um setor de departamento infantil, né? Existem igrejas de amigos meus, pastores amigos, que não vou citar aqui nomes, que não tem nem departamento infantil. Então assim, e pouco se investe nos departamentos infantis da igreja. Como não investir num departamento como esse, né, que é a igreja dos nossos dias, dos nossos filhos? Eu me lembro claramente quando eu estava vindo para a Feira de Santana, uma das coisas que eu e minha esposa nós procurávamos com muito zelo, com muita cautela, era uma igreja que tivesse um bom departamento infantil, para que o meu filho estudasse a Bíblia, para que meu filho não só viesse ao templo, porque tem muita gente que acha que discipular é levar para o templo, e levar para o templo não é discipulamento é em casa, não é verdade? Mas a igreja como instituição organizada e organismo de Cristo vivo, porque todo organismo é vivo e ele cresce. Se uma igreja não cresce é porque tem problemas. Com certeza. Hã? Com certeza. Se uma igreja não cresce é porque alguma coisa está errada. Porque igreja foi... Você que está me assistindo, você que é pastor de igreja, você que está iniciando uma comunidade cristã, você que parou nesse EBDcast, saiba disso. O ministério não está crescendo, a igreja não está avançando, tem alguma coisa que você precisa parar, ressignificar, sentar com sua equipe, sentar com seus liderados e ver aonde você está errando, para que não erre mais e a igreja avance para a glória de Deus, porque todo organismo em Cristo não tem como não crescer, porque Cristo é o cabeça. Amém. Voltando a esse ponto, a institucionalização que centraliza todas as atividades na igreja só faz conduzir esta igreja para a morte, porque os seus membros ficam oprimidos, seus liderados ficam engessados, pessoas com potenciais dons ministeriais não se desenvolvem, porque a Bíblia vai dizer que a uns ele levantou como pastores, a outros ele levantou como profetas, a outros ele levantou como missionários, como apóstolos, a outros ele levantou como mestre, né? Existem 5 ministérios na igreja. Então, essa igreja precisa funcionar pelo menos nos 5 ministérios. Com certeza, pastor Marcos. E mais uma vez, a boa pontuação que o senhor fez a respeito do crescimento da igreja. Nós podemos observar que a igreja institucionalizada, quando há essa centralização, olhando para a metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo, nós vamos ver que os membros estão atrofiando. Verdade. A igreja se torna uma anomalia.
não existe um crescimento de um membro do corpo e do outro não. Algo está errado. É necessário observar. E, infelizmente, essa é uma realidade em alguns lugares. É necessário, os irmãos que nos acompanham, que tiveram seus chamados pastorais, ministeriais, que estão encabeçando lideranças, ter a noção exata da responsabilidade que tem e da orientação que foi dada pelo apóstolo Pedro. Uma organização, ela divide as atividades para que sejam ajustadas para o crescimento da igreja. E me permita, pastor Marcos, fazer uma pequena colocação no início da sua fala. Sim. Quanto à questão do ensino, a pregação da palavra. É através da pregação da palavra que há um crescimento. É onde os irmãos, os membros que congregam justamente conosco, passam a conhecer a verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Sim. Quando não há esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que esses irmãos acabam fraquejando na fé por problemas ínfimos. Por muitas vezes se afastam da congregação diante de um problema, não procuram os líderes para serem socorridos pela falta de conhecimento da palavra. E aí nós vemos que esses irmãos não tiveram a libertação, porque lhe falta a pregação da palavra. Infelizmente, O sustento, né? não tem o sustento, é o alimento que mantém o cristão de pé, Verdade. diante das adversidades do dia a dia. Verdade. É por isso que está escrito lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Se não houver essa perseverança na doutrina, aí, meu amigo, o problema é grande, é muito grande. O terceiro ponto da nossa lição, né, porque o tempo, ele não se converte, o relógio não se converte. Terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Isso aqui já ficou bem claro, né? Que todo organismo funciona. Para funcionar, precisa haver harmonia entre os membros, que embora sejam distintos, em perfeito lugar, eles funcionarão muito bem. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Olha aí. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda a forma de organização para ela. E isso aqui eu achei muito interessante, porque aqui são pessoas que cuidam somente do espiritual. Não, a gente já ora, a gente já sobe o monte, a gente já jejua 7 vezes por semana, né? Não precisa não, para que departamento tal, para que tesouraria, né? Para que prestação de conta, para que CNP. Acredite, presbítero Jato, existem igrejas com mais de 5 anos, 10 anos, que não tem CNPJ, funcionam clandestinamente, é um órgão clandestino. Irmão, se nós estamos em uma comunidade, em uma sociedade, e se a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, que nós estamos sujeitos às leis dos homens, a gente precisa, né, sujeito às autoridades, melhor dizendo, sujeito às autoridades, a gente precisa andar conforme o figurino, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então existem lideranças que fecham os olhos para essas questões e fica a dica, tá? Se você não tem conhecimento acerca de administração eclesiástica, busque alguém que tenha mais conhecimento, que seja mais esclarecido nesse assunto, para que te oriente, para que venha direcionar de forma administrativa, nem que seja o aspecto de gestão de pessoas, o aspecto de financeiro da sua igreja, para que você ande perfeitamente bem e não seja reprovado diante dos olhos de Deus. Porque tem gente que acha que a reprovação aqui é só dos homens, mas não.
está sendo reprovado diante dos olhos de Deus também, porque a gente precisa estar sujeito às autoridades que foram constituídas por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. E se resiste à autoridade que foi dada e constituída por Deus, presbítero Jaderson, resiste o próprio Deus, desobedece às leis de Deus, não é verdade? E quem tropeça nisso, está pecando. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Então, é uma questão de organização. A igreja como organismo, ela jamais pode negligenciar a organização da sua estrutura. Jamais. Como nós pontuamos, existem igrejas por aí que ela não passa não é uma igreja no seu sentido funcional, não é uma igreja, não é um culto, né? Virou totalmente, perdeu o rumo da palavra. A palavra de Deus, isso virou até um jargão meu, virou até um jargão, é o nosso manual de regra, fé e prática, irmão. Se você foge desse pressuposto, que a palavra é o seu manual de regra, fé e prática, você acaba pecando. A sequência diz o seguinte: então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização atendidas. Instituir o diaconato, como está lá, Atos 6, 2 e 6, eleger lideranças, enviar primeiros missionários, né? Olha a estrutura da igreja. Olha a estrutura da igreja. Todos esses fatores mostram um organismo vivo, agindo de forma organizada. Então, a igreja precisa levantar novos auxiliares, gerar novos discípulos, porque naturalmente a demanda vai aumentar. E a demanda aumenta naturalmente por conta da organização. É como se fosse uma orquestra, né? Tem um regente que fica com a batuta na mão, presbítero Jaderson, e ele vai regendo conforme a harmonia, conforme a música que está ali, né, para seguir, e os músicos que são os discípulos, que são os obreiros, vão tocando cada instrumento na sua individualidade, segundo o seu know-how, segundo a sua capacidade. Um toca o violino, um pega o trombone, outro pega o trompete, outro toca a bateria. E isso é a igreja. Nessa diversificação de dons e talentos, harmoniosamente a igreja vai crescendo, a igreja vai avançando. E você percebe que essa harmonia é para o bem de todos, né? Amém. Amém. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo, que é um pensamento do autor da revista, e rejeitam toda forma de organização para ela. De acordo com a Bíblia, encontramos a Bíblia como forma de organismo, a igreja, como forma de organismo e de organização. Mas uma paradinha rapidinho para você comentar, para você compartilhar e mandar para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe, comente, manda aí a sua pergunta no chat, que o presbítero Jaderson vai responder. Ele vai responder e a gente vai, nessa dinâmica, vai adorando ao Senhor Deus. Vamos para o próximo passo, que é o segundo tópico da nossa lição. Já estamos caminhando para o final, onde falaremos sobre o organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. É necessário. Dessa forma, havia igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, tem a referência em Atos 2,42, que havia uma perseverança, né? Se havia uma perseverança, dar-nos um sentido de continuidade. Pontualmente eles estavam reunidos, perseverando em quê?
na oração, na comunhão, no partir do pão, não é verdade? E na doutrina dos apóstolos, ela orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, como está escrito em Atos 4:35, instituindo o diaconato. Eu até estou repetindo essa parte aqui, elegendo lideranças, né, e enviando os seus missionários. O segundo ponto diz o seguinte, no aspecto da liturgia: toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. Isso aqui é muito bacana. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. 1 Coríntios 14:40 estabelece costumes que devem ser observados. 1 Coríntios 11:16. E da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas. Filipe, né? Ele traz uma palavra, explica a palavra e batiza, né? Você percebe que a igreja crescia dentro do rito evangelístico. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado pela palavra que vos tenho pregado. Então a gente percebe que a organização da igreja parte de um pressuposto em que a palavra, ela é o norte, porque eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. E lá em Atos mesmo, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a igreja crescia de tal forma que o próprio Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que deveriam fazer parte dela. Porque esse rito da igreja, essa dinâmica, essa continuidade da igreja, chamava a atenção da comunidade. Isso mesmo, pastor Marcos. Um ponto interessante de falar do diácono Filipe é que, apesar do serviço de servir as mesas da assistência social, ele não deixou de exercer a pregação da palavra. Verdade. Porque isto é para todos nós cristãos. Não é determinado para aquele que tem um cargo, que tem uma liderança. Mas isso nos traz como exemplo que serve para todos e deve ser praticado. Filipe estava atendendo a comunidade, pregando o evangelho, e o Espírito Santo de Deus o conduz. Outro ponto muito interessante que é necessário nós observarmos é essa constância, a perseverança dos irmãos na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. O Espírito Santo de Deus mantinha a comunhão entre os irmãos, e uns iam enxergando com os outros as suas necessidades, a tal ponto que havia uma entrega genuína, perfeita, total do cristão, que eles repartiam de forma igual aquilo que eles tinham. Não existia uma condição melhor, uma numa condição pior. Tinham tudo em comum. Que tinham posses, eles vendiam suas posses, colocavam aos pés dos apóstolos, e então era repartido de forma igual, para que todos pudessem ter a comunhão da mesma forma. Este é o corpo de Cristo. Perfeito. Um órgão trabalhando em função de outro, e o outro órgão trabalhando em função de outro, e como um todo mantém a perfeição da harmonia, que é o corpo de Cristo. Perfeito, presbítero Jadson. A gente observa ainda, falando um pouco sobre Filipe, uma das descrições exigida para que separasse alguém para a obra do Senhor, como está lá em Atos capítulo 6, homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo. A gente percebe que não havia essa vaidade como há nos nossos dias,
essa sede exacerbada pelo microfone está em evidência. O mesmo homem que servia à mesa e pregava o evangelho, era tão cheio do Espírito Santo, que pregou o evangelho para esse homem aqui, que mandou parar a carruagem, para o eunuco, né? Mandou parar a carruagem, batizou. Esse homem era tão cheio do Espírito Santo que foi trasladado. O versículo de número 40 diz assim: Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Ele estava numa determinada região, depois que batizou o eunuco, ele sumiu dali, e foi achado em outra região. Ou seja, alguém tão cheio do Espírito Santo, ele nunca vai colocar-se em evidência, ele nunca vai procurar, em primeiro lugar, está sempre ele em evidência. Ele vai querer servir, porque o serviço é a essência de quem está cheio do Espírito Santo. Sim. Se a gente quer, vou usar até se você quiser ter como um termômetro, digamos assim, essa expressão aqui, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que serve. Servir é a essência de quem está cheio do Espírito Santo. Então a gente percebe não só um homem de boa reputação, como de sabedoria, explicou a palavra, trouxe o entendimento, mas era cheio do Espírito Santo. Me permita, pastor Marcos, fazer um adendozinho aí ainda. Os apóstolos aqui, os cristãos, eles estudavam as Escrituras Sagradas, que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento. Alguns dias aqui na nossa congregação, o senhor trouxe uma palavra a respeito de Daniel, o profeta Daniel, e nós vemos o exemplo de humildade de Daniel. Daniel, em nenhuma das vezes em que foi convocado, ele buscou a glória para si, até mesmo recusando os presentes que lhe era dado pelo rei da época. Sim. E nós vemos aqui o crescimento da igreja com homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que não queriam a evidência dos holofotes. Eles não buscavam a vaidade. Pecado este que tira o homem da centralidade da vontade de Deus. Verdade. E isso realmente tem destruído alguns homens que foram levantados e que poderiam estar exercendo o ministério de uma forma esplêndida para a glória do Senhor, mas infelizmente, quando buscou a vaidade, caiu. Verdade. O aspecto litúrgico e ritual jamais poderá ser distorcido da palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso manual, né? Percebe que existem a liturgia, a dinâmica, uma igreja difere de outra. Algumas igrejas têm corais, né? Grupos distintos onde cantam, peças teatrais, dança. Usa uma dinâmica na liturgia do seu culto. Se começa com música, se começa com texto áureo, se começa com oração, enfim. O que a gente não pode remover do nosso culto é a adoração a Deus, não é verdade? A centralidade do nosso culto é a Deus, é ao Senhor, né? Ao nosso Deus Todo-Poderoso. A centralidade do nosso culto não é a personalidade de quem canta, de quem prega, de quem toca. Jamais. O nosso culto não é horizontal, o nosso culto é na vertical, tá? Outra coisa, a nossa pregação jamais poderá ser autoajuda. A nossa pregação é a ajuda do alto, e ela precisa ser cristocêntrica. A gente não pode modificar o nosso litúrgico e ritual em detrimento da nossa vaidade. A gente precisa colocar isso bem claro aqui. Toda igreja que é igreja de Cristo, organismo de Cristo,
se move para a glória de Cristo, não para a glória de homens. Não é verdade? Não para a glória da placa institucional, porque isso seria um institucionalismo. Sim, verdade. E logo a gente precisa pontuar muito bem isso aqui. Eles estão falando sobre igreja, organismo e organização. Ele tem uma sinopse 1, diz o seguinte: assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos explica como a ordem é importante para a comunidade de fé sadia e eficaz. Segundo ponto, presbiterial, eu vou pedir para o presbítero Jaderson ler. Na verdade, aqui já vamos pular para o terceiro tópico. Isso. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O primeiro ponto, que é o episcopal, essa palavra traduz do grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Nós temos o segundo tópico, que é o presbiterial, o ofício de presbítero, do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento. Temos a referência de Atos 11, 30 e Atos 15, 2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Vamos avançando aqui e depois fazemos um comentário, pastor Sim, Marcos? por favor. O terceiro tópico, o congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. E o quarto e último tópico que nós temos desse terceiro item é o sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede
que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Perfeito. Aqui nós vemos aí os modelos, né, do governo da igreja que nós temos no início aí da igreja, que nós temos ainda hoje sendo exercido no nosso tempo. Não é isso, pastor Marcos? Isso. A gente observa claramente, presbítero Jaderson, que aqui a estrutura ministério, né? Estrutura de ministério, a estrutura ministerial, né? A gente observa que lá em Atos, quem eram os presbíteros? Algumas traduções não traz essa expressão, que está do grego presbíteros, mas chama de anciãos. Os presbíteros eram aqueles mais experientes, os mais versados, né? Aqueles que tinham uma bagagem maior, né? E quantas vezes Paulo chega para os presbíteros e pede conselhos aos anciãos acerca de como proceder em algumas questões da igreja da época. E essa estrutura ministerial usada para a dinâmica do organismo organiza a igreja de forma muito bem sadia, de forma muito bem sadia para a igreja. A gente tem um exemplo aqui de Atos capítulo 11, versículo 30, tem um exemplo de Atos capítulo 15, versículo 2, tá? A nossa igreja, por exemplo, a gente usa esse aspecto, nós temos aqui o próprio presbítero Jaderson, temos aqui o presbítero Luiz Bittencourt, nós temos aqui o presbítero Mateus, que compõe o ministério da nossa igreja, nós temos aqui outros pastores auxiliares. A igreja primitiva tinha os bispos, né, que eram conhecidos como os pastores da época. Paulo coloca alguns bispos em algumas regiões, e no nosso contexto moderno, os bispos de hoje, quem são esses bispos? São aqueles pastores, como foi bem pontuado aqui, de grandes igrejas denominacionais, onde esses bispos tomam conta de outros presbíteros, de outros pastores que estão a campo, né? A nossa igreja local é uma igreja, uma comunidade pequena, uma comunidade onde a nossa estrutura de ministério é composta por evangelistas, presbíteros, missionários, né? Nós seguimos o rito da palavra, nós seguimos a administração eclesiástica bíblica, e isso precisa ser feito para que haja uma questão de crescimento sadio na estrutura ministerial da igreja. Porque a igreja que não há uma estrutura ministerial, ela não tem a sua parte teológica sadia. Não é verdade? Você precisa de uma estrutura ministerial onde as partes que fazem parte, né, sendo redundante aqui, como por exemplo, o missionário atue no campo missionário, o evangelista atue no campo evangelístico, né, com as dinâmicas evangelísticas, o pastor atue apacentando as ovelhas. Se não houver dentro dessa estruturação ministerial as ações, ou seja, dentro do seu know-how, da sua capacidade, dentro da sua dinâmica de membro desse corpo místico, a igreja não cresce de forma sadia. Então a gente percebe que esses modelo de governo da igreja só corrobora para o crescimento da mesma. E como o senhor falou, pastor Marcos, né? Aqui nós adotamos a Bíblia como nosso manual de regra, fé e prática. Eu costumo falar com os meus filhos que a Bíblia é a carta de Deus, o nosso Pai, nos instruindo. E aqui nós vemos a estrutura perfeita de Deus, a orientação. Glória a Deus. Através da sua palavra, né? Nós rendemos graças ao Senhor, rendemos louvores a Ele pela instrução através da palavra e pelo discernimento através do Espírito Santo
que nos norteia na nossa congregação local, nos permitindo esse crescimento Perfeito. sadio, Amém. buscando atender às necessidades de toda a nossa congregação, das comunidades locais, Sim, né? sim. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus nos tem conduzido e nós temos crescido de forma ajustada, conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. Como diz lá em Aleluia. Pedro, né? É crescimento bem ajustado para a edificação, porque nós somos templos, morada do Espírito. Morada do Espírito. Eu lembro que nessa virada de ano de 2023 para 2024, nós reestruturamos as lideranças aqui da igreja, né? E cada frente de departamento, nós estamos procurando colocar um pastor, um presbítero à frente, para que o trabalho seja de fato direcionado por Deus e por uma pessoa responsável, por uma pessoa que tenha experiência e por uma pessoa que tenha comprometimento, né, com o reino de Deus. A sinopse 3 diz o seguinte: o modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento, ou no Novo Testamento, inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. É tipo aquela questão, né? Não se mexe no time que está ganhando. Se essa é a estrutura e é o modelo bíblico, vamos seguir. Não é verdade? A conclusão, já estamos chegando já ao final da nossa EBDcast, tá? A nossa conclusão diz o seguinte: nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Eu volto a falar, eu vou ser taxativo sempre, presbítero Jaderson, nisso. A Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Não temos outra cartilha, não temos outro parâmetro, não há outra baliza para o cristão. O que estrutura a igreja, o que solidifica uma igreja, o que nutre uma igreja é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa estar em primazia, ela precisa ser a nossa prioridade, ela precisa ser a centralidade, a palavra de Deus. Qualquer outra coisa, irmão, alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu preciso congregar em uma igreja. Onde congregar? O senhor me indica uma igreja? Eu te indico a igreja mais próxima da palavra. Essa é a denominação que você tem que congregar. Não é a placa A, B, C, não. É a igreja mais próxima da palavra, que pregue a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus. E que, além de viver e pregar a palavra de Deus, alguém que tenha caráter, alguém que na sua conduta ele viva a palavra de Deus e seja um exemplo para outras pessoas. Lembre, olha o que eles pediram que fosse assistido na vida daqueles que fossem levantados como diáconos: homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, tá? E que tenha sabedoria. Já estamos caminhando para o final. Quero passar para o presbítero Jaderson, ele vai fazer as suas considerações finais e já estamos finalizando o nosso EBDcast. Essa lição é uma lição que dá pano para manga. Há Demais. muito comentário, muito há para ser dito e nos aprofundarmos, porque a palavra de Deus, ela é rica, Glória ela a Deus. é plena, e este é um assunto que não Sem para igual. e não para só por aqui. Verdade, Pastor Marcos? verdade. Como o senhor falou, irmãos, então as suas pontuações, se vocês tiverem questionamentos, o façam, nós buscaremos responder conforme a palavra de Deus. E é necessário, amados irmãos, que foram levantados como obreiros, como líderes, que
o crescimento da igreja seja de forma organizada. Deus não fez nada imperfeito. Deus nos trouxe ao mundo num ambiente já totalmente preparado. E é assim que a igreja precisa funcionar. Nós precisamos ter a visão de Deus. E como ter a visão de Deus? Buscando na palavra a sabedoria, buscando ser cheios do Espírito Santo e termos uma vida totalmente com mudança de caráter. Aleluia. Porque é impossível, pastor Marcos, né, não ter uma mudança de caráter e ser cheio do Espírito Santo, e muito menos ter sabedoria, porque a sabedoria nossa, a humana, é uma sabedoria tola. A sabedoria de Deus é a sabedoria perfeita, e é através dessa sabedoria que o crescimento da igreja acontece como um organismo e organizado. Verdade. Glória a Deus. Está aí as considerações finais do nosso presbítero Jaderson, tá? E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que ficou conosco até agora, compartilha bastante, manda para outras pessoas. Tenho certeza que esse é um assunto de grande relevância, que vai trazer um entendimento, um esclarecimento maior acerca desta organização, desse organismo que é a Igreja de Cristo, que quem sabe você tem detalhes, minúcias do que foi dito, do que foi discutido aqui, que você não tem esse conhecimento, mas passará a ter. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração, forte abraço. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.